Fiz uns vídeos anteriormente em que eu mencionei que o amplificador de valvulado é um driver de corrente, então ele tenta manter a quantidade de corrente na carga. Se a carga aumenta a impedância, ele aumenta a tensão, né? Se a carga diminui a impedância, ele diminui a tensão, né? Sempre para tentar manter a mesma corrente na carga. Também comentei que existe uma forma de fazer com que esses amplificadores, né, driver de corrente, passem a se comportar como drivers de tensão, como um amplificador transistorizado. A forma que se faz isso é através do feedback. Um amplificador totalmente driver de corrente não tem feedback, não tem o fio que sai aqui da saída do amplificador e realimenta na primeira válvula, né? A partir daí, quando se coloca uma porcentagem de feedback, o amplificador vai cada vez mais se tornando num driver de tensão. Então a gente vai puxando o funcionamento do valvulado cada vez mais para perto do funcionamento do amplificador transistorizado. Varia também o amortecimento, tá? O amortecimento é diretamente dependente disso. O amplificador funcionando totalmente em driver de corrente, o amortecimento é mínimo possível, né? E com o amplificador funcionando o máximo de feedback, o amortecimento vai ser o máximo. Para comprovar essas coisas que eu falei nos últimos vídeos, tá? Eu instalei aqui no amplificador um controle de feedback. O sinal sai daqui, né, do secundário do transformador, passa por esse potenciômetro e volta na primeira válvula, tá? Só para lembrar, aqui que vocês estão vendo dois tubos, né? Mas aqui dentro tem 4 válvulas, elas são duplas, tá? Aqui dentro está o pré e está o power. Dentro de uma delas tem a primeira válvula e dentro da outra tem a inversora. E dentro das duas tem o power. Então é assim que esse aqui funciona. Tá? Então eu fiz aqui um ajuste de forma que eu consiga entrar com praticamente 100% de feedback. O ganho dele fica praticamente 1. Ele fica 1 por 1, ou seja, o mesmo que entra aqui nos RCAs é o mesmo que sai aqui no 4 ohms, tá? E no máximo do potenciômetro aqui, eu não cheguei a verificar quanto fica, mas fica o máximo do ganho das válvulas. Eu estou colocando aqui então no mínimo de ganho, tá? Ou seja, mínimo de ganho e vai ser o máximo de amortecimento que o amplificador consegue. Eu vou iniciar aqui. Outra coisa, olha, vejam o que acontece, ó. Eu falei que a gente não pode colocar muito feedback no amplificador porque ele entra em oscilação. Vocês estão vendo aqui que isso é verdade. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, tá? E vocês vão ver que vai sumir aquilo ali. Vejam, ó. Eu tirei, ou seja, chega um ponto que eu coloco feedback demais aqui. E aí ele passa a oscilar. Então eu vou forçar de novo a condição, ó. Então ele fica totalmente instável, o amplificador, a partir de um certo nível de feedback, tá? Vou voltar aqui o feedback. Ó, eliminei. Então se comprova aquele detalhe que eu tinha falado, né? A gente não pode entrar com muito feedback porque o amplificador entra em oscilação. Então aconteceu ali a oscilação, eu já tirei ela, tá? Eu vou varrer aqui, estou em 18 Hz. Notem o ponteiro da medição da tensão, tá? Desculpa, eu não estava mostrando no frequencímetro. Veja que o amortecimento subiu bastante. Olha, vocês veem que o ponteiro mexe bem pouco com o sweep de frequência, tá? Ou seja, aqui o amplificador está na melhor da performance dele em termos de amortecimento. Certo? Vocês notaram que o amortecimento dele melhorou bastante, né?
Isso aqui ele está com ganho 1, tá? Entrou em oscilação. Eu vou ter que aumentar o ganho no caso. Então aqui nessa situação eu estou com o mínimo de ganho, o máximo de fator de amortecimento e o mínimo de distorção harmônica. Então, o que eu vou fazer agora? Aqui eu vou aumentar o ganho para o máximo, tá? Ou seja, aqui eu estou indo em direção do mínimo de feedback, eu estou tirando o feedback, tá? Vou ter que baixar aqui um pouquinho porque ficou muito alto. Diminuir a quantidade de feedback. O máximo que dá, eu tenho um potenciômetro de 50K, tá? Então, entre o secundário e a válvula eu tenho 50K de resistência aqui, tá? Então, eu estou com o mínimo de feedback, estou com o máximo de ganho e o mínimo de amortecimento. Então, agora o amplificador está trabalhando praticamente 100% como driver de corrente, tá? Então vocês vão ver aqui como é que fica o amortecimento. Vocês vão ver aqui a variação desse ponteiro. Quanto mais ele variar em função da frequência, menos amortecimento o amplificador está tendo, né? Então vou variar aqui. Deixa eu tentar não fazer sombra. Viram que a variação de tensão de saída em função da impedância da caixa acústica ficou muito maior, ou seja, o amplificador consegue corrigir com muito mais amplitude a variação de impedância da caixa acústica. Então a caixa acústica aumenta bastante a impedância, o amplificador aumenta bastante a tensão, sempre tentando corrigir a corrente, né? A corrente é o que ele tenta deixar a mesma, né? Então temos aqui um amplificador, né, driver de corrente funcionando como tal, né? Praticamente 100% em driver de corrente, né? Ganho máximo e também, consequentemente, a distorção alta, né? Isso aqui, no caso, seria conceitualmente, né, o funcionamento natural do amplificador valvulado, né, sem feedback, tá? Conceitualmente, eles não precisam do feedback, né? Desde que iniciei esse vídeo, iniciei no intuito de desmistificar essa parte da diferença do amplificador valvulado. Tem muito romantismo aí em cima da questão, né? Às vezes as pessoas não sabem a real diferença, acabam usando conceitos subjetivos para conseguir descrever, né? Então eu tentei ir atrás da parte técnica da coisa, né? Tentei entender o que é realmente essa diferença, né? Agora eu entendo que o transformador de saída não é o grande causador da fator de amortecimento baixo, tá? É o modo de operação do amplificador que por natureza, ele é um sistema de amortecimento baixo, tá? Todo amplificador que vocês comprarem valvulado, ele vai ter essa característica, tá, de driver de corrente, ou seja, de tentar sempre manter a corrente. Porém, pode ser que essa característica esteja, digamos assim, maquiada dentro dele. Eles
coloca um feedback o suficiente para o amplificador ficar lá com um amortecimento de, sei lá, 18, por exemplo. Mas aí, pensem, né? Vocês compram um amplificador que é driver de corrente e convertem ele para driver de tensão, não faz sentido, né? Penso que driver de corrente tem que ser usado como driver de corrente, né? E driver de tensão tem que ser usado como driver de tensão. Então acho que, né, se é para usar um amplificador valvulado, né, que use com um amortecimento baixo, um pouco feedback, para sentir a diferença, né, do sistema. Um abraço.